Sempre procurei não me envaidecer com as graças de Deus na minha vida. Mas confesso, após o nascimento do João Miguel, ao olhar para as 3 maiores realizações da minha vida, me sentia uma pessoa rica. Hoje, peço a Deus que eu permaneça firme e realizada ao olhar para o que me foi emprestado e que mesmo nos dias mais difíceis eu consiga ser grata, até pela cruz que Ele me confiou. Meu eterno caminho de céu. Esse texto, gente, é da Sinara, a nossa entrevistada de hoje. Ela é mãe do João Luca, do João Miguel e da eterna Maria Giovana. Há cerca de 5 meses, a Giovana voltou para os braços de Deus e eu quero agradecer sua presença. Muito obrigada pela confiança. Como eu falei anteriormente, preparei esse roteiro de hoje com muito amor, com muito respeito. E obrigada. Eu também sou muito grata pelo carinho, a atenção, né? E a oportunidade de estar expressando aqui, né? Um pouco dessa vivência que, como eu sempre digo, foi nos ofertada. Sinara, você teve os 3 filhos bem programados. Era um sonho de infância ter essa família toda, muitos filhos? Sim, Ana. Na minha convivência de juventude, todos os pais das minhas amigas, os meus tios, todos eram famílias separadas, entendeu? Então, assim, eu cresci com a vontade de fazer diferente, né? Então, assim, sempre foi um sonho casar, ter filhos. O sonho era ter 4, mas aí a gente vai se organizando e vendo, né? Que às vezes não é como a gente pensa e deseja. E aí todos os 3 foram programados no tempo deles, né? E no tempo de Deus. As gestações tranquilas e tudo? Tranquilas. Foram 3 cesáreas, mas todas tranquilas, nenhuma intercorrência, graças a Deus. E como é a personalidade de cada um deles? O João Luca, que é o mais velho, né? Ele é mais introspectivo. Não é envergonhado, mas ele é mais na dele. Ele não partilha muito as vivências de escola. Tudo tem que ser puxado por mim mesmo, né? E bem puxado. Já a Maria, que é a do meio, que é a nossa estrela, ela é o oposto. Então, assim, eu acredito que se ela estivesse vivendo este momento comigo, seria outra realidade, né? Todo dia ela ia ter um questionamento, uma pergunta, uma dúvida, né? Então, assim, além da dor, da falta, né, de um filho que não está mais aqui presente, ela ainda tinha essa energia e essa companhia e esse entusiasmo, né, que levava para a nossa casa. Já o João Miguel, ele ainda é pequenininho, mas a gente acha muito a personalidade dele parecida com a da Giovana, né? Ele é bem mais afetivo, ele é bem mais participativo, mas aí ainda tem 1 ano e 8 meses, a gente não consegue, né, mensurar ainda como é que vai ser esse rapazinho. Geralmente muda, né? Vai chegando ali na adolescência. Exato. E tudo. E aí vocês sempre andavam os 5 juntos? Para todo canto? Na maioria das vezes, sim. Eu e meu esposo, a gente tinha muitas vivências também de casal, né? Uhum. Mas, assim, na pandemia, a gente adquiriu um apartamento de praia. E a intenção era essa, né? Curtir, além dos meninos em casa, né? Que a gente mora num condomínio bem grande, curtir também eles em outro local, né? Tanto que a gente ia fazer uma viagem, só eu e meu esposo, e por conta disso a gente resolveu ir para esse final de semana com eles, para curtir eles, porque na semana seguinte a gente ia viajar só nós dois e iríamos passar 6, 7 dias, né, longe deles. Mas aí, né, Deus cuidou de tudo isso e o objetivo dele, o plano era outro. E aí é nisso que eu ia perguntar agora, como eu falei anteriormente, eu vou perguntar e aí se você não quiser responder ou se tiver algum assunto que você diga, não, nesse assunto não tem problema, fica à vontade. Foi num retorno de um passeio, não foi? Foi. Que aconteceu uma coisa muito trágica, muito ruim. Exato. A gente voltando desse apartamento de praia, né, que a gente teve muito cuidado com a segurança, porque além dos nossos 3 filhos, né, que é o que a gente tem de mais precioso, a gente estava com outra criança, que era uma amiguinha do meu filho mais velho, e a folguista que cuidava do João Miguel, né? Então, assim, a gente teve cuidado em eu vim dirigindo, porque não tinha consumido bebida alcoólica, de todos virem com cinto, é um carro 7 lugares, né? Então, todos vieram com cinto, mas aí, assim, uma coisa bem repentina, a gente, né, recebeu
essa batida, né, do motorista, que eu não sei detalhes, né, do próprio acidente em si, que eu procuro me blindar, né, para saber. Algumas coisas não tem, é inevitável, a gente acaba sabendo. Mas aí ele bateu, parece que na traseira ou de lado, e aí a gente capotou várias vezes. E aí, quando eu acordei, né, eu já estava no asfalto, né, com todo aquele movimento de um acidente nessa proporção. E me diga uma coisa, no caso, foi um crime de trânsito, porque foi comprovado que o motorista que provocou o acidente, que não foi acidente, né, ele tinha ingerido bebida alcoólica. Sim, bastante. Inclusive o delegado, quando a gente foi fazer o depoimento, ele relatou para a gente que não estava no local, né, no dia, mas que pediu para os funcionários fazerem vídeo dele e ele estava realmente muito alcoolizado. Muito. Eu não sei dizer detalhes, né, de quantidade, mas realmente você vê que ele não saiu provavelmente com a intenção de realizar isso, mas ele correu o risco, né? E realmente aconteceu. E aí você chegou a ser hospitalizada depois do acidente? Sim, no mesmo dia, né, eu fui a única que fiquei hospitalizada. Todos os outros, exceto o amiguinho do meu filho, ele teve, né, cortes mais profundos, mas tudo está sendo resolvido, né, nessa parte de cirurgia plástica. Aí eu fiquei internada 3 dias, fui liberada porque teve uma alteração no exame. Inclusive, o médico que me deu alta para eu vir para casa, ele disse: Nara, se eu fosse o médico que tivesse lhe recebido, você tinha ido direto para a UTI, porque realmente seu pulmão estava muito comprometido, você poderia ter graves, né, consequências no caso de ficar na enfermaria. Mas Deus cuidou de tudo, eu consegui, né, acompanhar o velório, né, mesmo com muita dor, mesmo, né, muitas vezes até à base de remédio, mas eu disse para o meu esposo, relatei para ele que eu queria participar, né, dessa etapa, e aí eu participei e depois tive que retornar para o hospital para continuar os exames e a análise. E quem foi que lhe deu a notícia da Giovana? Ana, desde da próprio dia, né, do próprio dia, você já começa a sentir o clima, né? Os parentes, você pergunta, eu não perguntava claramente, mas o pouco que eu perguntava, eu via que a resposta não era uma resposta verdadeira, né? A gente fica com aquela esperança, mas é meio que se enganando, né? Então, assim, no fundo, eu sabia que ou ela realmente já não estava mais aqui, ou teria sido uma coisa muito grave, né? Mas quem me contou, assim, de fato, né, com todas as letras, foi o meu esposo e o meu irmão. Eles foram na segunda-feira, né, que foi no domingo à noite, na segunda-feira pela manhã, me dar a notícia, né? E aí, naquele momento, você... Como eu já tinha essa preparação, né, querendo ou não, no meu coração já, né? Mas quando você escuta de fato, né, que aquilo ali não tem mais jeito, né, não tem mais resolução, você perde realmente o chão, né? E muitas coisas, acho que Deus, ele prepara até isso. Há 4 anos atrás, um casal do meu condomínio, ele teve uma perda de um filho de 10 anos. E esse movimento era no meio da pandemia, isso mexeu demais comigo, entendeu? Então, assim, me ensinou indiretamente muitas coisas que hoje eu levo para essa caminhada, inclusive para o dia que eu recebi a notícia. Então, assim, Deus, no tempo dele, ele vai cuidando, às vezes, muitas vezes, sem você perceber, né? Ele vai cuidando de alguma coisa que está planejada para o futuro. E isso me ajudou demais, né? Então, assim, eu realmente, assim, eu não cheguei a ficar desacreditada, mas é uma dor que não tem explicação, né? Aqui eu posso passar horas aqui tentando lhe explicar, mas é uma dor que realmente você tem que estar na pele, né? E ninguém quer que ninguém esteja para você conseguir sentir de fato, né? O luto, ele tem várias etapas, né? Sempre falam que o luto tem várias etapas. Como foi para você cada uma dessas? Como está sendo, né? Na verdade, eu digo que eu sou imatura ainda, né? Eu falo até para essa minha vizinha, que faz 4 anos que o filho dela faleceu, inclusive esse fim de semana ela esteve comigo, e eu falo para ela que eu ainda sou imatura nessa fase. Só que, na verdade, o luto, ele não tem, assim, uma receita, né? Ele não tem uma receita. Realmente, eu acredito que o começo, principalmente o primeiro ano, ele traz muitas vivências, né? Novas vivências, né, que depois do segundo ano, elas vão se repetindo, né?
E eu acredito que vão diminuindo essa intensidade de dor, né? Mas, assim, o luto realmente ele não tem prazo de validade, eu não tenho como lhe dar uma intensidade. Para mim é uma intensidade, para o meu esposo é outra, para a Júlia, que é essa minha vizinha, é outra, né? Então, assim, eu não conseguiria lhe expressar aqui. O que é que eu e meu esposo, a gente busca desde o início. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu recebi alta, né, na quarta-feira, eu cheguei à noite, quem me acolheu foi minha mãe e minha irmã. E assim que elas abriram a porta, eu tenho alguns porta-retratos em casa e eu disse para elas, o nome da Maria, né, e a presença dela, elas vão ficar sempre viva aqui na minha casa. Eu não quero ninguém cochichando, aí a Sinara está vindo, não fala, ninguém se deixando de contar alguma vivência da Maria porque eu estou perto, não quero. Entendeu? Isso para mim me faz sofrer ainda mais, saber que a minha filha vai ficar esquecida, né? Esquecida é impossível, mas esquecida pelos outros, né? Por mim, por meu esposo, acho que por mais que a gente quisesse, só se fosse uma perca de memória. Mas é isso que eu quero. E, assim, na medida de Deus, está acontecendo coisas que façam com que ela fique realmente viva, não só na nossa casa, viva até para as pessoas que não a conheciam, né? Agora, o Dia das Crianças, a gente está organizando um Dia das Crianças, né? Provavelmente lá na praça, que foi, né, homenageada a ela. Então, assim, são coisas que estão acontecendo para ela que a Maria Giovana, ela fique viva como ela sempre foi, entendeu? A Maria sempre foi cor para a minha casa, sempre foi energia, entendeu? Se você chegasse da minha casa para sentar comigo e fazer uma entrevista, ela vinha perguntar para você 1000 coisas. Tia, onde você comprou essa sandália? Tia, você é tão linda, entendeu? Então, assim, ela é uma presença viva e assim ela vai continuar na medida do que eu conseguir. Desculpa. Eu lembro que eu conversei. E você disse assim, a gente também recebe tanto amor que a gente fica constrangido, né? Como foi isso? Eu só fui realmente ter noção, né, de toda a repercussão que o acidente gerou quando eu recebi a alta. E aí, quando eu já estava um dia em casa, foi quando, né, eu comecei a mexer no celular, comecei a ver as mensagens e aí você tem uma noção, né, da proporção. Realmente, eu tinha muito medo de receber esse amor, esse acolhimento só no começo. Eu sei que ainda é só o começo, né? Eu estou há 5 meses, entendeu? Dessa batalha. É o começo. Mas, assim, ainda assim eu recebo amor, todos os dias. Pode ser de uma pessoa desconhecida. Eu tenho pessoas que rezam por mim e sinalizam isso todos os dias, pessoas que eu nunca vi face a face. Entendeu? Então, assim, isso tem nos ajudado. Foi um dos motivos que me motivou a abrir meu Instagram. Eu fui abrir meu Instagram, eu não lembro o dia, mas acho que 1 mês e pouco depois do ocorrido. Porque eu tinha receio, né? Mas eu disse assim, meu Deus, eu preciso de forças, né? Então, assim, onde eu puder buscar forças, eu vou buscar. Onde eu puder, ainda não consigo, na minha imaturidade de luto, dizer que eu vou ajudar, né, outras pessoas, mas eu acredito que, como você falou agora, acaba que ajuda, mesmo sem a gente perceber. Com certeza. Né? Então, assim, a minha ajuda é diária. Eu não tenho nem o que falar dos meus amigos e da minha família, né? Então, assim, são pessoas que criaram grupos para rezar por mim. São pessoas que eu abro a boca e digo assim, eu vou para a adoração tal, quando eu chego lá tem 2, 3 me esperando, entendeu? Então, assim, é uma doação gratuita e que, como eu digo, me constrange, me deixa realmente envergonhada, né? Mas grata, muito e como grata. é que está sendo o luto dos irmãos, na verdade, do mais velho, né? O João Luca, como eu já disse para você, ele é mais introspectivo, né? Ele é mais na dele. Então, assim, o que a gente consegue arrancar dele tem que ser muito bem elaborado, porque senão o máximo que ele responde é sim, não, mãe, né? Então, assim, ele começou a ter umas reações de medo, coisa que não combina com ele, então a gente já sinalizou que tinha alguma coisa errada.
foi quando, há uns 2 meses atrás, 2 meses e meio, a gente levou ele na psicóloga e até então ele está sendo acompanhado. Né? Ele começou a despertar medos de andar de carro de noite, né? Ele faz futebol um pouco distante da nossa casa. Ele já não estava querendo mais por futebol, né? Grupo de oração, tudo que fosse mais longe, que fosse à noite, ele já não queria mais ir. Então, aí a gente resolveu, né? Fazer esse acompanhamento. Mas, realmente, assim, o que eu tenho de resposta dele é o que eu consigo dialogar com ele. Há dias que ele consegue expressar mais, mas, de forma geral, ele só fala se a gente, né, se chegar a ele e arrancar alguma coisa. Dificilmente ele vem fazer um comentário, né? Mas, diariamente, a gente pergunta alguma coisa, pergunta se ele lembrou, né? Pergunta se está com saudade maior naquele dia, se ele, né? Então, ele vai relatando da forma dele. Até porque eram bem próximos, né? Inclusive, quando o João Miguel nasceu, a gente teve que subir o João Miguel para o quarto dele e ele teve que descer. Inclusive, a gente muita coisa muda, uma reforma prevista em casa para justamente aumentar um quarto e todo mundo ficar lá em cima. E já fazia, desde que o João Miguel nasceu, que ele estava dormindo com a Maria, né? Então, dormiam na mesma cama. E aí, desde desse momento que a gente está vivendo, ele dorme com a gente está tentando, né, ver como faz, para ver se ele dorme com o João Miguel, já mudamos, botamos uma cama de casal, para ver se ele dorme lá com o irmão. Mas tudo isso é um processo, a gente tenta ter paciência, né, porque também, como ele não se expressa claramente, a gente fica cheio de dúvidas também e a gente tem que ter cuidado, né? E você falou também que eu achei muito bonito, que você se esforça todo dia para que eles tenham o melhor de você, né? Todo dia é um esforço, Ana, porque, como eu te disse, esse momento, ele meio que é automático a vontade sua de imobilizar, né? De se retrair. E desde o começo, acho que por uma defesa, para isso não acontecer comigo, porque eu sabia que isso não ia refletir só em mim, ia refletir neles, ia refletir na casa, ia refletir no meu marido, entendeu? Porque o que é que ele ia fazer? Se eu, que sou a quem cuida de todo o processo da casa, né? Como é que ia ser? Ele ia ter que largar a loja para vir assessoriar em casa, né? Então, assim, é o que eu digo até para o João Luca. Quando ele, às vezes, vai teimar alguma coisa, né? Tá dando trabalho, eu digo, meu filho, você não imagina o esforço que a mamãe está fazendo para que você continue na sua rotina, né? Para que eu continue aqui em pé, mesmo muitas vezes por dentro, né, martigada, mesmo muitas vezes tendo acabado de entrar num pranto, num choro. Estou aqui, estou pegando você, deixando você, cuidando das suas coisas, né, do funcionamento da casa. Então, é isso, é uma batalha diária mesmo. Vocês, quem acompanha o Instagram de vocês sempre faziam ações sociais, né? Sempre foram muito ligados à questão da religião. Mas eu vejo que muita coisa tem acontecido depois que a Giovana voltou para Deus. Isso, de certa forma, tem ajudado vocês a lidar com toda essa nova situação, com essa nova vida? Com certeza, Ana. Quando você começa a servir, eu já servia, né, como você falou, numa comunidade, continuo servindo, inclusive hoje pela manhã eu estava lá. E assim, quando você serve, né, ao próximo, lógico que são pessoas que necessitam muito mais que você. Você vê que outras pessoas têm problemas ainda até maiores que o seu, né, os seus. Você, às vezes, tem uma assessoria, tem um suporte que aquelas pessoas não têm. No dia do aniversário da Giovana, a gente resolveu fazer um aniversário nessa comunidade, né? Então, assim, você fica muito próximo de mães que perderam um filho de forma trágica, entendeu? E muitas vezes não tiveram nem como chorar o luto, né? Tiveram que ir trabalhar no outro dia, né? Porque não tinha condição, porque senão a casa ia, né, morrer também. Então, assim, ajuda sim, com certeza. E assim, como eu disse, conversei com uma amiga esses dias, eu não quero que nada aconteça forçado, né? E Deus está providenciando isso. As coisas estão acontecendo de forma muito natural, né? Esse Dia das Crianças é uma ação que a gente quer fazer porque a praça, por ser uma praça que não é muito próximo da cidade em si, do centro, a gente tem receio que a praça fique esquecida, né? É uma praça que ficou muito bonita e a gente quer, na medida do possível, mantê-la viva, né? Uhum. Assim como a Maria, alegre, feliz, né? Recebendo crianças lá para se divertir. Inclusive, a ação vai ser nessa praça, né? Vai ser nessa praça.
E como foi a homenagem que ela recebeu lá da praça? 2 semanas depois do ocorrido, a gente já recebeu uma ligação, né? Alguns amigos em comuns algumas pessoas, né, entraram em contato com eles. E aí eles entraram em contato com a gente, perguntando se a gente, né, gostaria de receber essa homenagem da praça ser do Nome da Maria. E aí a gente, mesmo no momento de dor, né, meio tonto, a gente passa muito tempo desnorteado mesmo, a gente aceitou, porque a gente achou que aquilo ali não iria fazer mal algum, né, diante do que a gente estava vivendo, ia ajudar de alguma forma, mesmo que muito pouco, né, a gente conseguir respirar, né, e ver, né, aquele movimento todo. E aí a gente aceitou e a homenagem aconteceu quando foi finalizado, né, a praça. E foi um momento bem bonito. O prefeito do Aquiraz, o Bruno, e a primeira-dama Carla foram super atenciosos com a gente, muito mesmo, de um coração assim, sem tamanho. Inclusive, ela, assim como você, no dia lá, ela se emocionou bastante, né? Então, assim, realmente isso deixa a gente com o coração um pouco mais leve, né? Diante da dor vivida. E eu vi o vídeo, achei muito, muito interessante o que você falou. Primeiro, pela sua força de conseguir, de fazer aquela bela homenagem. Eu lembro que você falou assim, essa luta, essa saudade, essa dor que a gente vai sentir até o dia do reencontro, não é? Sim, com certeza. É como eu costumo dizer assim que eu acho que o que vai acontecer com a nossa dor é igual a uma bateria de celular, só que vai ser o sentido inverso. A bateria de celular, no decorrer do tempo, ela começa a ficar ruim, né? E o que é que eu quero que acontecesse com a minha bateria, né? De forças, de esperança, de fé. Eu quero que ela, com o decorrer do tempo, ela fique melhor. Ela retenha mais força, mais esperança, porque não se engane, eu estou aqui conversando com você, né? Nenhuma lágrima desce, mas não se engane que muitas vezes eu vou entrar no carro e eu vou entrar em desespero, né? Então, o que eu quero que a minha bateria do coração, né, da dor, do caminho aconteça, é que ela retenha essa fé e a esperança de céu, né? A Maria me ensinou e tem ensinado à minha casa que se a gente já queríamos ser pessoas boas, agora essa vontade aumenta, né? Para que o nosso caminho aqui na Terra, que é só um, seja o mais leve possível, né? Que a gente possa ser reflexo realmente de Deus. Então, assim, se a gente só tem essa vida, até a hora que Deus permitir, vamos fazer, né? Da melhor forma. E assim, eu já vi você também falando muito sobre os ensinamentos que você teve, né, com ela. E aí também, assim, de muitas maneiras, a passagem dela não foi em vão, porque vocês falaram, muitas pessoas também que passaram a acompanhar, como eu, no caso, a gente passou a questionar alguns comportamentos que a gente tem, às vezes coisas que não tem importância e a gente dá aquela importância, né? Mas também por essa questão social que vocês estão fazendo também com outras crianças e tudo mais, transformando essa dor em mais amor, não é? E eu queria também que você falasse da questão da justiça mesmo, porque foi um crime de trânsito, né, que resultou nessa situação toda. E também nessa área, a passagem dela não foi em vão, né? Não, com certeza. Nem para mim, de certa forma, não foi em vão a questão, né, de segurança em si. Uhum. Né? Então, assim, se eu já tinha cuidado no trânsito, né, com cinto de segurança, com não dirigir alcoolizado, o meu cuidado triplicou tanto para mim quanto para os próximos. Eu vejo muitas vezes, eu não falo nada, mas eu vejo meu irmão dizendo, não, amor, vai lá dirigindo, que eu tomei essa, entendeu? Tomei essa cerveja. Coisa que acontecia, acabava que acontecia, né, no cotidiano. E aí gerou, né? Gera essa responsabilidade, né? Por isso que eu e meu esposo, a gente não tem forças para brigar com toda a energia que a gente tem para que esse julgamento seja o mais estrondoso possível. A gente quer que a pessoa que acarretou, né, nesse acidente, que tirou 2 vidas, né? Não foi só a minha filha, mas foi uma pessoa muito especial também. Que era a folguista, né? Exato. Que ele pague, né, pelo que ele saiu de casa, não foi com a intenção de tirar essas 2 vidas, eu acredito, mas ele correu o risco. De casa não, de onde ele vinha, né? Ele correu o risco, né?
Então, assim, foi uma coisa muito repentina mesmo. Eu estava dirigindo aqui bem tranquilamente quando eu escutei quando eu senti e escutei a pancada. E aí, pronto. E aí, quando eu acordei, eu já estava, nessa situação. Quando eu não sabia que você estava dirigindo, quando eu vi, eu imaginei que era o seu esposo que estava dirigindo, você estava no banco do passageiro, não. e aí por isso você tinha se machucado, Não, mas foi o contrário, né? eu estava dirigindo e aí eu desacordei. Logo eu só me lembro realmente do primeiro impacto, eu acredito da primeira capotada, eu não sei exatamente quantos foram. E aí era eu que estava dirigindo, eu desacordei. Foi meu esposo que me tirou do carro. Na verdade, eu não sei se foi só ele, mas acho que foi meu esposo e meu filho que foram, se mexendo enquanto as pessoas não chegavam. Um momento que exigiu do João Luca uma responsabilidade muito grande, né? Com certeza. Inclusive, ele teve um ferimento no joelho de 8 pontos e só foram perceber após todo mundo já ter sido assistido, Era todo o tempo, não é nada não, isso aqui, entendeu? Então, assim, eu até falei isso para ele já, do orgulho que eu tive, dele ter se comportado dessa forma e acolhido todo mundo, Depois pensar nele. Sim, uma atitude muito madura, honrada. Para a idade, 12 anos, Exatamente. Muito novo. Exatamente. E aí, a gente sempre pensa, a gente que tem filho e acaba se emocionando, porque talvez seja o maior medo de todo pai e de toda mãe. E aí você pensa que aquilo tudo precisa ser ressignificado para você continuar, para você... para fazer sentido, né? Com certeza. E você fala muito de que ela nunca vai ser esquecida, realmente não vai. E assim, o que mais que você busca para que, como você falou, para que essa bateria fique cada vez melhor? Os meus primeiros carregadores são os meus filhos, Então, assim, realmente o meu mover diário, O meu mover de recarregar com as forças, primeiro eles. Na verdade, primeiro Deus, Ana? Primeiro Deus. Corrigindo. Eu sinto que quando eu passo 2, 3 dias sem estar perto dele de alguma forma, ou em um momento de oração, ou em uma adoração, ou em qualquer outro momento, eu me sinto fraca, Então, assim, eu digo para as minhas amigas que eu tenho uma vantagem na minha caminhada atual, entendeu? Porque eu preciso estar, entendeu? Não estou indo à força. Ai, se eu tivesse mais disponibilidade, entendeu? De estar, bem próximo de Deus. E aí vem as crianças, que realmente eles precisam, da nossa casa, eles precisam de mim, eles precisam do pai deles, Então, assim, o João Luca, eu cito muito porque ele tem um entendimento maior do que o João Miguel. Ele já perdeu a filha, Ele já perdeu a irmã, já viu esse movimento todo. Então, para ele não seria justo, Ele não ter a mãe, pelo menos por inteiro, pelo menos na tentativa, Na tentativa. Todo dia é uma tentativa, Há dias que você consegue mais, há dias que você consegue menos. E assim eu vou deixando minha bateria cada vez mais resistente, Reter cada vez mais esperança, cada vez mais força, Nesse caminho de céu. A fé ajuda muito, porque você... Na verdade, ajuda não. A fé é tudo, porque você ter certeza do reencontro... eu penso muito assim, que nada é por acaso, nada. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. A gente pode não entender, mas a gente não precisa entender, a gente só precisa confiar. Confiar, exatamente. E é essa confiança que eu busco, Porque realmente você confia no escuro, Você não vê, é realmente a palavra que é a verdade. E aí você se agarra nela, Porque você precisa. Você precisa. Eu preciso da verdade, da palavra de Deus. Porque senão eu não consigo acordar, entendeu? Se eu pensar que a minha filha viveu esses 8 anos e... Agora, que mensagem? Eu sei que você falou assim, que ainda não pensa em que pode ajudar, mas você já está ajudando muitas pessoas que estão passando por isso. Até quem não está passando, mas que precisa de uma sacudida para acordar, então, e valorizar mais o que realmente importa na vida. Eu queria que você dissesse o que de maior ensinamento que a Giovana deixou para vocês e o que você diz
para as pessoas, principalmente para as mães que estão passando por um momento desse? De ensinamento, é o que eu já até passo para os meus amigos, para as pessoas da minha convivência, é de que realmente a gente só tem essa vida, certo? Isso não quer dizer que agora eu não vou brigar com os meus filhos, agora eu vou babar meu marido 24 horas, porque amanhã pode ser que ele não esteja aqui. Não é. Você tem que dar o seu melhor. Se o seu melhor é esse, ótimo, porque é uma dor muito grande para você deixar arrependimento, para você deixar culpa, entendeu? Então, assim, dê o seu melhor. Qual é o seu melhor? O seu melhor é um, o meu é outro, certo? Dê o seu melhor para que você dê o seu melhor, você deixe, né, o seu legado aqui. Que você faça a sua parte. Exatamente. Não é pensando que a pessoa amanhã pode não estar mais aqui. É para você dar o seu melhor, entendeu? E dando o seu melhor, você está ajudando as outras pessoas e está se ajudando também, certo? Para as mães, como eu relatei, eu me acho realmente ainda imatura, né, nessa vivência. Mas, assim, uma coisa que eu decidi desde o primeiro dia foi de seguir. É o que eu digo para o meu esposo, a gente precisa seguir. Isso quer dizer que a gente vai seguir sem dor, que a gente vai seguir sem lembrar da Maria? Não, a gente vai seguir lembrando dela. Mas a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa rotina. Agora sim, vai ter horas que você não vai conseguir, tudo bem. Se respeite e peça que as pessoas lhe respeitem. Porque essa é uma dor, eu acho que é a extrema dor, né? Eu tinha medo da velhice. Eu tinha medo de morrer de uma forma muito dolorida. Hoje, eu não tenho medo mais de nada. Eu não tenho medo mais de nada. Todos os meus medos, o meu medo talvez seja de caminhar sem a Maria aqui na Terra, né? Mas Deus e ela, eles vão me ensinar que ela vai estar aqui, sempre. No meu coração, nas minhas atitudes, né? No meu comportamento, no amor que eu transbordo, né? Eu recebo tanto amor que é automático esse transbordar, né? Então, assim, não é justo que as pessoas se deem o seu minuto de oração por mim e eu não faço um esforço, né, de transbordar esse amor através de outras coisas, através de uma palavra, através de uma ação, né? Então, assim, a palavra que eu digo para quem está vivendo esse momento é que siga, porque é automático você querer mobilizar e não vai resolver. Sendo bem prático. E o espiritual age muito forte também, né? Com certeza. E busque uma referência, né? Uma referência de Deus para poder você buscar um sentido. Porque senão as coisas realmente perdem sentido e aí a tendência é você afundar, né? Uhum. E aí já é uma dor muito grande para você morrer em vida, né? Eu não queria morrer em vida. Eu não quero, na verdade, eu ainda tenho esse medo. Mas eu não quero morrer em vida, eu dizia muito ao meu esposo. Eu não quero viver vegetando assim, entendeu? Eu não quero. E assim tem sido o nosso esforço diário. Porque não depende só da nossa vontade, né? Depende também da ajuda de Deus e de todas as pessoas que nos arrodeiam, né? Que nos acompanham e isso tem ajudado demais. Eu poderia dizer assim, meu Deus, como você é forte, mas eu vou dizer assim, meu Deus, como você tem Deus. E é assim. Me constrange quando diz que eu sou forte, porque, como eu lhe disse, eu virar as costas ali, vai descer o pranto e eu vou desmoronar, entendeu? Tem dias que eu suplico a Deus, suplico mesmo, Senhor, me segura, né? Não deixa faltar, não deixa a minha bateria ficar zerada, né? Deixa nem que seja 5%, porque senão não consigo. E é assim que a gente caminha, né? É com Deus mesmo, é no automático de Deus que eu sobrevivo. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigada pela confiança. Eu já sabia que eu ia me emocionar. Não tem como. E eu agradeço, né, também a oportunidade de estar aqui, né? Primeiro agradecer a Deus, né, dele ter me trazido até aqui, né, de ter me dado força, discernimento para falar, né, sobre esse assunto, que é um assunto que nenhuma mãe quer passar e quer ter a oportunidade de falar, mas já que foi me dado, né, o propósito, aqui estou, né, para passar e sou muito grata a você pelo carinho e cuidado. Quando você me fez o convite, eu não tinha me atentado que anteriormente você já tinha mandado uma mensagem para mim. E aí eu vi lá e foi assim, foi a certeza de que eu daria um sim para estar aqui hoje.
né? Quando eu vi a mensagem que você tinha me mandado tão despretensiosa, sabe? Tão mãe, né? Tão aquele, realmente, né? Que a gente tenta, né? Entrar naquele mundo para sentir, pelo menos imaginar um pouco do que aquela pessoa está sentindo. E você teve muito esse cuidado, tanto, né? Antes, como no convite, como agora. Muito obrigada. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!